Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 8 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Dia que o Ibovespa sobe mais um dia, 1,19%, confirmando a sinalização positiva. Antes de dar continuidade aos comentários aqui a esta análise, eu já te peço para que você se inscreva aí gratuitamente aqui no meu canal, o canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo você tem uma imagem aí, inscreva-se, que você pode passar o cursor em cima dessa imagem e na sequência clicar aí para se inscrever e deixar o sino das notificações devidamente ativado para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo sendo divulgado aqui dentro do canal. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita, ou seja, receber as recomendações de compra e venda, seu celular, no seu desktop, carteiras de ações, receber também aí todas as informações relevantes durante o pregão, bem como o acompanhamento em detalhes de todas as operações, seja dando stop, seja batendo objetivo, compra executada, operação encerrada, quais são os resultados de cada uma das operações, enfim, tudo aí detalhado para você. Aqui na análise de hoje, além do Ibovespa, eu vou falar sobre os futuros, mini índice dólar, aí volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, GNDI 3, IP 3, Pomo 4, PECAR 4, BRFS 3. Depois de Brasil Foods, eu falo de Detex 3, Duratex, BTOW3 e Ecor 3. Começando aqui pelo Ibovespa, dia de hoje alta, então boa alta de 1,19%, está dentro do leilão de fechamento, mas o fato é que a tendência de baixa já foi para o brejo, no sentido não significa dizer que o mercado não vai fechar em queda amanhã. Aqui a característica, tecnicamente, a tendência de baixa foi anulada porque quebrou a sequência de topos descendentes. Uma sequência que, se eu traçar uma linha de tendência de baixa, quebrou essa sequência de topos descendentes. Então a tendência já não é mais de baixa e um sinal positivo que está indo para o fechamento dessa semana. O Ibov está superando a máxima da semana passada, ou seja, seguimos dentro de uma tendência de alta. O Ibovespa voltou na região de suporte de um topo anterior no gráfico semanal, veio para testar a região dos 100 mil pontos como um patamar que antes era uma resistência, que foi bem respeitada por um bom tempo, e depois agora está funcionando como um piso, ou seja, o que era um teto passou a funcionar como um piso, como um suporte, e aí trazendo a expectativa maior para cima de manutenção da tendência de alta de médio e longo prazo do índice Bovespa, visto que o curto prazo está vindo dando sinais de retomada da tendência de alta de curto prazo, ou seja, cenário mais interessante para se estar arriscando operações na ponta compradora. Significa dizer também que vai dar tudo certo as operações? Não significa dizer que vai dar tudo certo. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso mais adiante nessa videoanálise. Se ela for útil para você de alguma forma esta análise, deixe seu like, deixe seu joinha aqui no YouTube, lembrando de se inscrever aí no canal. Isso me ajuda a disseminar aí o conteúdo do canal aqui dentro do YouTube para outros participantes. Índice futuro, bem, movimento forte para cima, também anulando tendência de baixa. Se a gente colocar ou esse topo ou essa região aqui que parou de subir e começou a cair, temos aqui a superação em ambos desses pontos, né? Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, projetando para o próximo pregão, o que nós temos? Um movimento longo de subida, sinalização de baixa que apoiaria um pouco mais a operação na ponta vendedora, mas reverteu já para cima, já quebrou a sequência de máximas descendentes. Então, enquanto estiver dentro dessa característica, um pouco mais para se buscar a operação de compra. O fato é que se o índice futuro abre caindo o próximo pregão e fica um pouco aqui mais de lado, melhor ainda para fazer isso aqui, aumentando a probabilidade de subida e, consequentemente, um foco maior na operação de compra. Se abrir caindo, se gerar sinalização de fundo aqui próximo da média móvel de 3 períodos, fundo ascendente, superação da máxima da hora anterior, sinalização para compra para buscar a compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Aqui também, dentro desse formato aqui, enquanto não quebrar a sequência de mínimas ascendentes, segue também apoiando um pouco mais a operação de compra, preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Depois disso, vamos falar, para falar de venda, né? Na ponta vendedora, se abre subindo e já gera um sinal de topo, aí, enfim, gerou sinal de topo, gerou sinal de movimento para baixo, fica um pouco apoiando mais a operação de venda. Só que lembrando, como a tendência do G60 é de alta, não dá para se esperar muito para baixo, ou seja, as operações de venda tendem a ter um risco maior e as operações mais interessantes em termos de relação risco-ganho tendem a ser as operações de compra. No dólar, o dia de hoje de forte queda de 1,08%.
Lembrando que está ainda dentro da última hora de pregão, tanto o mini índice quanto o dólar. Então pode alterar um pouco essa variação, mas o fato é que o dólar, depois de um movimento esticado para cima, no gráfico diário, quebra aí essa sequência de mínimas ascendentes, gera um sinal de topo, aumentando a chance de ter um movimento para baixo. Mas qual a tendência no dólar, no gráfico diário? É de alta. Então também, assim como eu comentei no gráfico de 60 minutos do mini índice, que estava do mini índice, deixa eu voltar aqui para o gráfico de 60 minutos do mini índice, que estava aqui lá em cima, e gerou esse topo, estava lá em cima, gerou esse topo, já veio aqui forte para cima, é isso. Não esperar muito do movimento de baixo quando a tendência é contrária. Então, mas de qualquer forma, o dólar está dentro de um movimento de queda. No G60 também dentro desse movimento de baixo, ou seja, abriu aqui para baixo, dentro do que a gente comentado ontem, se abre vindo para baixo da média móvel de 13 períodos, fica mais para você buscar a operação de venda a favor do movimento de queda. Dólar volta para baixo dessa região, se abre subindo e volta a trabalhar principalmente acima desse patamar aqui, por exemplo, acima dessas máximas aqui anteriores e da média móvel 3 períodos, fica mais para compra. Aqui daria para se buscar já uma operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, por exemplo, apesar de estar fraco aqui esse candle, mas enfim, não está com cara desse fundo ascendente aqui, ou seja, o movimento não ganhou força. Teria que ficar mais tempo aqui para fazer um pivô de alta para buscar algum tipo de entrada, tentando pegar um pequeno repique de alta no dólar. Então, nesse momento, ainda o contexto mais para baixo, ou seja, abriu caindo, fica mais para você buscar a operação de venda de topo descendente e preferencialmente o topo descendente do que pivô de baixo. Abriu subindo, bateu aqui na média e gerou sinalização de topo, também fica mais para se buscar a operação de venda. Topo que eu digo num gráfico de 60 ou de 30 minutos, testando a média. Aí volta ali para um gráfico de menor velocidade e procura trabalhar mais em operações de venda através de sinais de baixa. E esses sinais de baixa pode ser sinal de baixa de topo descendente ou sinal de baixa de pivô de baixa. Então, indo aqui agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, forte alta de 2,85%. A ação vai lá em cima, volta aqui para baixo, bate no suporte, gera aí sim um candle de recuperação que poderia trazer um movimento de subida. Abriu com gap de alta, veio para fechar um gap de baixo, está em cima da média móvel 3 períodos, alta boa. Ainda a tendência não foi revertida. Eu fico muito interessado em PTR4 se ela conseguir voltar a trabalhar acima desse patamar. Interessado em que sentido? No sentido de buscar operações de compra de swing trade. Fico mais interessado em PTR4 um pouco mais acima para operações de swing trade. Dentro desse atual contexto, para quem está comprado, após o pregão de sexta-feira, um dos pontos, seja até vindo aqui para baixo, um dos pontos de reposicionamento de stop de swing trade seria abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, ficando um pouco mais para segunda-feira, se seu intuito é operação de swing trade em cima de PETR4. Então aqui ativo com a resistência bem importante agora pela frente, começando aqui na faixa dos 26,52, depois tem 26,65 e 26,82, são as principais resistências para a Petro. Tem um pouquinho mais acima ali na faixa dos 26,89 também. Vale 3 no dia de hoje, alta boa de 1,55%. Assim como eu comentei na PETR4, se essa ação gerar algo mais aqui para cima, mais um candle aí da sexta-feira, bater aí nessa zona de resistência, ou mesmo gerar algum candle de indefinição, já traz a possibilidade para se trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão vigente, do pregão de sexta-feira, a partir de segunda-feira, para quem está trabalhando uma compra contra a tendência na Vale, na contra a tendência e conduzindo em termos de swing trade. A mínima do próximo pregão tende a ser um dos pontos de posicionamento de stop aí da operação de compra nessa ação. Quais são as resistências, os desafios que ela tem pela frente? Já testou um hoje. O gap em 47,41. Depois disso, 47,84 e mais acima, 48,33. São os próximos desafios da Vale. Tem espaço ainda aqui para cima? Tem. Ainda tem espaço para, por exemplo, poder chegar nessa média móvel exponencial aí de 13 períodos. Tem um espaço até razoável para essa média. Logicamente que a média vai caindo, vai reduzindo do seu valor, mas ainda tem um bom espaço na Vale. GNDI3, operação encerrada na ação. A ação bateu no objetivo, não bateu não, ela atropelou o objetivo. É uma pena que eu não alterei esse objetivo, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, mas enfim, a ação gerou uma boa relação risco-ganho. E eu terminei não colocando aqui na tela, deixa eu colocar aqui na tela as operações, né, os encerramentos aqui, as operações foram encerradas, que na realidade foi GNDI 3. Só um instante que enquanto eu coloco aqui na tela. Ajustar aqui na tela. Beleza. Pronto. E aí, enfim, aqui a operação da GNDI 3. Então, proporcionou um ganho de 5,04% na operação
e isso representou um crescimento de 1% sobre o capital total. E aí o que é mais interessante, que me chama a atenção aqui passar para você que está assistindo, é a questão da relação risco-ganho. Por exemplo, no pregão de ontem, no pregão do dia 7 de agosto, a gente teve 3 stops. O somatório desses stops, ou seja, sobre o capital total, que representou sobre o capital total, foi na faixa de 0,74%. Você somar aqui, dá 0,74%. Só uma operação hoje gerou 1% sobre o capital total. Você já gerou ganho em cima de 3 stops. É essa questão da relação risco-ganho que eu menciono. Ou seja, quando perder, buscar perdas menores, não tem nenhum problema. Ou seja, o meu foco maior não é muito a questão da taxa de acerto. Já mencionei aqui algumas vezes. Se você tiver uma taxa de acerto de 40% e você tiver uma boa relação risco-ganho nas suas operações, você tende a gerar rentabilidade para o seu capital. Então, o foco maior é tentar buscar oportunidades que tenham uma expectativa maior de subida, que possam, quando subir, gerar um bom ganho para o seu capital total. Por exemplo, se essa aqui se eu fosse buscar, porque foi logo no início do pregão, buscasse uma relação risco-ganho mais satisfatória, ela teria gerado muito mais para o capital total, ou seja, em uma única operação poderia ter extrapolado, vamos dizer assim, atropelado os últimos 3 stops. Tá? Então é para ficar aí como uma questão de aprendizado na questão de gestão de risco, na questão da relação risco-retorno, risco-ganho. Inclusive tem um vídeo de aprendizado aqui sobre relação risco-retorno no canal. Eu já publiquei isso ontem no canal DV Invest, aqui no Telegram, sobre relação risco-retorno e como projetar o risco de uma operação, que é o tamanho do seu stop, como projetar esse risco. IP3 terminou o pregão com queda de 1,69%. Então, para o próximo pregão, o posicionamento do stop tende a vir aqui para baixo dos 31,24, ou seja, em 31,23. Logicamente, eu vou mencionar isso, confirmar isso através do canal DV Invest no Telegram, mandando para o celular, a mensagem para o celular, para o desktop de todos que estão dentro do canal, formalizando essa questão da mudança do stop, fazer um stop parcial nessa operação. Ou seja, é uma operação que a gente está posicionado aqui em IP3 na casa dos R$ 31,35, ela fechou justamente em R$ 31,35. Ou seja, seria um stop bem pequeno, aquela questão do quando perde pouco, e quando gera acerto, ganha mais. Ou seja, o stop mais cheio seria um stop aí de 0,5%. Pode dar um stop maior do que isso? Pode. Se o mercado abrir com gap contra, então pode gerar realmente stop maior do que isso aí. Mas isso acontece poucas vezes. Né? Mas sempre a gente pode acontecer isso aí nas nossas operações. Pomo 4, pregão de hoje, fechou lá em 3,85, próximo do stop que eu tinha reposicionado. A ação chegou a bater nos R$ 4,00 hoje, gerou ali uma boa alta, ultrapassou a relação risco-ganho de 1 para 1, mas eu optei por não trabalhar com stop de proteção de cara. Por quê? Porque para mim o ponto que faria mais sentido reposicionar o stop seria esse ponto aqui no gráfico de 60 minutos. Então, se ela perder essa mínima aqui, ela aciona o stop, que também é uma perda bem pequena. Entrada nessa operação foi por volta dos R$ 3,86. Então o stop aqui seria um stop curto. Se perder os 3,84, pode ser inclusive se perder a mínima do pregão de hoje na ação. Mas ainda assim seria um ativo que eu ainda ficaria de olho caso o papel não retorne forte para baixo. Gerou o sinal de alta aqui em cima dessa região das médias. Também voltaria a pensar em entrar de novo na operação. PECAR 4 fechou o pregão aqui com leve queda de 0,19%. Seguimos na ponta compradora, não tem muita alteração nesse momento. Uma das alternativas seria trabalhar com stop aqui embaixo, mas não fechou aqui abaixo da média móvel de 3 períodos. Aguardaria mais um pregão aí para tomar uma definição de movimentação do stop dessa operação. Seguimos então comprado em Pão de Açúcar. Brasil Foods, BRFS3, forte fechamento em alta de 4,94%, ou seja, a posição que quase acionou a nossa saída aqui. Ainda bem que não acionou. Abriu com gap de alta hoje, ganhou bastante força para cima. Eu alterei tanto o stop quanto o objetivo. E o stop da operação está aqui agora em R$ 34,77. Abaixo da mínima do pregão de hoje, é um stop de proteção para não sair mais perdendo de BRFS3. Se olharmos aqui para a questão do objetivo, o objetivo da ação agora é em 37,18. O objetivo inicial planejado é 36,65, mas tentando pegar uma relação risco-ganho melhor, que eu deveria ter feito em GNDI3, uma falha minha. Poderia ter tido um retorno bem maior em cima de GNDI3.
Aqui na BRFS 3 eu estou buscando aqui uns 37,18. Vamos ver, logicamente a gente vai ajustando aí, dependendo do desenrolar aqui do movimento de subida, tentando pegar algo mais aí, uma melhor relação com ganho no ativo. Então, ótima saída aqui em termos de saída de uma zona de resistência com gap, com candle de força, traz uma expectativa de alta aqui, né? Se a gente pegar a projetar essa lateralização aqui, no formato até de poderíamos falar de um triângulo ascendente, a gente teria aqui uma projeção de alta, pegando daqui dessa base, projetando aqui essa base para cima, a gente teria um objetivo aqui, a projeção na faixa dos 37,95. Tá? Então, teria espaço aos 37,18, que é o objetivo, está um pouco mais aqui para cima. Vamos ver se ela consegue ganhar força e buscar o segundo objetivo que a gente traçou aí para ela. Depois de BRFS 3, vamos falar de... Anotei aqui, DTEX 3. Opa! DTEX 3. Ativo que recomendei compra no pregão de hoje. Lembrando que eu comentei ontem na questão de a gente acionou a saída dela, só que ela terminou, não fechou aqui abaixo. Dependendo do próximo pregão, poderia buscar uma compra já na superação da máxima desse candle. Então, recomendação de compra no início do pregão. A compra foi executada. Ativo fechou o pregão bem, gerando ali um pivôzinho de alta, candle de força, fechou na máxima, alta de 3,37%. Seguimos aí na compra do papel. E passando aqui os dados dessa entrada, nós temos aqui a entrada na DTEX 3 em 13,20, stop dessa operação em R$ 12,87, que é abaixo da mínima do pregão de ontem. Então, e o objetivo na faixa dos 13,86 fechou em 13,49. Então, dependendo do desenrolar também do próximo pregão, avaliamos aí a manutenção dos 13,86 ou tentando pegar algo mais. Ou seja, quando dá certo, tentar buscar algo mais. Quando dá errado, a gente tenta buscar ali trabalhar com o stop mais curto possível, pelo menos é a forma que eu costumo trabalhar e que me agrada, né? Atende ao meu perfil. Indo agora para BTOW3, B2W. Recomendei compra na B2W, na BTOW3 agora no final do pregão, mas na última meia hora de pregão. A ação estava aqui nesse nível, recomendei compra aqui nesse candle forte de alta, num fundo ascendente, voltando ali para cima das médias. Me agrada o gráfico semanal do ativo, voltou aqui para cima, parou na resistência, fazendo aqui uma lateralização que pode fazer um rompimento para cima, gerar aí um belo pivô de alta. Então, estou buscando naquela situação. Estou arriscando aqui na BTOW3 0,5% se der errado, mas se der certo, estou tentando pegar aqui 1% ou mais sobre o capital total. Tá? Sobre o capital total, estou buscando pegar algo mais aí nesse papel. Então, essa é uma das alternativas. Aqui a gente tem a entrada 37,63, fechou em 37,41, abaixo do nosso preço de entrada. Stop em R$ 36,00. O tamanho do stop, que é o risco da operação, 4,33%, alocando 12% do capital total, objetivo em R$ 40,89. Na operação da DTEX 3, 13,20, 12,87, risco de 2,5%, objetivo em 3,86, com 14% de alocação da carteira em cima da DTEX. Depois de BTOW3, Ecor 3. A ação fechou em 11,68. Lembrando, eu fiz uma análise especial sobre esse ativo no pregão de hoje, falando aí sobre o longo prazo até o curto prazo, então vale a pena assistir a análise especial. Aqui é um risco um pouco maior, já comentei isso na análise especial, mas como ela continuou se sustentando aqui para o fechamento do pregão acima desse patamar, é um sinal de fundo ascendente dentro de um contexto de alta que eu já demonstrei no gráfico semanal, no gráfico mensal, enfim, tem todo um contexto positivo que pode não frear muito a alta e romper tudo para cima de novo, a região principalmente dos 12,19. Então, optei por fazer uma nova entrada nesse papel, ou seja, se, por exemplo, próximo pregão fecha abaixo da média móvel de 13 períodos e gera nova mínima, eu pulo fora da operação. Tá? Mas, de qualquer forma, a entrada ali por volta dos 11,67, fechou aqui em R$ 11,68, está no preço. Stop 11,25, que gera um risco de 3,6%. E objetivo na faixa dos R$ 12,51, alocando 13% do capital total na Eco Rodovias. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.